Então, na tirinha, a gente tem aqui ela tirando, né, um pouquinho de gelo para as crianças brincarem de casinha e tá mostrando aqui as crianças brincando com gelo, né? Colocando ali uma casinha de gelo. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Então vamos olhar alternativa por alternativa até encontrar qual que faça sentido. Eu vou começar de trás para frente, tá? Letra E. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Pessoal, isso não é verdade, né? Não tem por que pensar que a pressão do ar no interior do iglu é baixa, ok? Isso não faz sentido. Então elimina aqui já a letra E. A princípio, né, a priori, esse iglu tem uma portinha, ou talvez até uma janela, quem sabe, né? Não dá para saber como é que é esse iglu que eles construíram, mas se tem contato do ar de dentro com o ar de fora, com certeza a pressão é a mesma pressão lá de fora, tá? Igual a pressão atmosférica nessa região. Letra D. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Bom, não tem nada a ver o que ele diz e mesmo assim não explica o porquê que a geladeira é necessária para fazer gelo. Então não tem nada a ver a corrente de convecção no interior do iglu para ter alguma relação com a formação de gelo. Então simplesmente não se conecta, não faz sentido a letra D. Letra C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Pessoal, cuidado, a letra C é uma afirmação verdadeira. Ela por si só não é estranha, não é esquisita, ela faz sim sentido. Dizer que o ar é isolante térmico e isso de certa forma dificulta a perda de calor pela água por condução faz todo sentido, mas não é o que explica a necessidade da geladeira. Até porque, pessoal, pense comigo, quando você coloca a forma de gelo lá na geladeira, a água que vai congelar, ela também está em contato com o ar, certo? Então, se fosse esse o problema, se o problema de não congelar a água dentro do iglu é que o ar seria uma coisa isolante, você não ia congelar a água em lugar nenhum, porque a água quando congela, ela geralmente está em contato com o ar mesmo, tá? Então dizer que o ar é isolante não significa que a água não possa perder calor por condução. Tanto é que dentro da geladeira também tem ar, ou vai dizer que é outra coisa dentro da geladeira, né? Na geladeira também tem ar e ainda assim a água congela. Então a letra C é um ótimo distrator, muita gente pensou na letra C, porque de fato é verdadeira, o ar é sim isolante, mas não é o que justifica a necessidade da geladeira. Letra B, a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Também não tem relação nenhuma, tá? A umidade com essa dificuldade de congelar. Pessoal, por que a água não congela dentro do iglu? Simplesmente porque lá dentro não está tão frio quanto lá fora. Então muita gente pensa assim, professor, o iglu é uma casinha de gelo, então lá dentro deve ser gelado pra caramba, né? Deve ser frio pra caramba. Só que isso, pessoal, não é verdade, tá? Isso simplesmente não é verdade. Dentro da casinha tá mais quentinho do que lá fora. Isso porque o gelo que você coloca aqui, né? Essas paredes de gelo, é um ótimo isolante térmico. Então esse gelo vai manter a temperatura aqui no iglu um pouco maior do que a temperatura lá de fora. Então se lá fora está, por exemplo, a menos 20 graus Celsius... Opa, com licença, deixa eu atrapalhar seu vídeo aqui rapidinho para te dar um aviso mega importante. Dia 18 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou abrir a Black Physics, a melhor plataforma de física pelo menor preço de 2025. Para de sofrer com a física e vem aprender física de verdade. Te espero lá. Então se lá fora está, por exemplo, a menos 20 graus Celsius, não quer dizer que aqui dentro também tem que estar a menos 20, ou até mais frio do que isso. Não, pelo contrário. Tem pessoas aqui dentro, né? E o fato de ter pessoas aqui dentro, nós somos fonte de calor. E aí como você fechou esse ambiente, né? Esse ambiente está todo fechado com gelo, que é um ótimo isolante, aqui dentro vai ficar quentinho. Claro, quentinho é relativo, né? Não vai ficar pegando fogo, mas a uma temperatura acima, por exemplo, de 0 graus Celsius. Vamos colocar aqui, por exemplo, uns 5 graus Celsius. Só para exemplificar, né? Não dá para saber o valor exato, mas certamente aqui dentro está, sim, mais quentinho do que lá fora. E é por isso que a água aqui dentro não vai simplesmente congelar. Não vai. Você precisa, sim, de uma geladeira para deixar a temperatura abaixo do ponto de solidificação e fazer, então, a água congelar, ok? Essa é a ideia da questão.
por isso que o gabarito aqui vai ser a letra A. A temperatura interna do iglu é maior do que a temperatura de solidificação da água. E isso explica o porquê que é necessário uma geladeira para fazer essa solidificação. Beleza? Então, a questão aqui era a ideia de você ter uma casinha de gelo, mas que dentro dela fica assim quentinho. Dentro dela não tá com valor tão baixo, senão realmente não precisaria dessa geladeira para congelar, beleza?